你们可以称呼我愚者。 Yogi Tsurushima! Bora pra mais 5 capítulos de Lord of Mysteries, sempre trazidos aqui pelos nossos manos Jefferson da Silva e Thiago Saito. Obrigado aqui por sempre estar contribuindo. Você também pode contribuir para que essas obras, né, para que esses capítulos sejam divulgados cada vez mais, tanto pelo Pix, que vai ficar aí durante toda a leitura, quanto também pelo Valeu ou se tornar membro aqui do canal. Continue a fortalecer ainda mais as nossas leituras. E é claro, né, você ainda pode deixar o seu like, se inscrever por aqui. A gente tá lendo, pra quem tá com dúvida, a gente vai ler Lord of Mysteries de cabo a rabo. Enquanto tiver conteúdo, nós iremos trazer, tá bom? Então, enquanto a gente tiver coisas pra cobrir aqui, a gente vai meio que comentar, teorizar sobre essa obra que é um grande achado. Pra mim é um grande achado de 2025, né? Por mais que eu acho que vocês vão ficar chateados comigo, né? Mas eu ainda acho que o To Be Hero X tem a melhor animação do ano, né? Tem a melhor animação do ano. Eu acho que faltou 24 episódios pra Lord of Mysteries, mas isso aqui a gente já conversou, já falamos. Bora lá pra mais um capítulo, sequência de 5 capítulos do Senhor dos Mistérios. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Bora lá, Lord of Mysteries capítulo 105, canalização espiritual. Clan torceu ali a tampa da garrafa dourada e levou-a ao nariz. Ele respirou o perfume estimulante e se energizou. Esse era o pó da noite sagrado feito com flores de sono, grama de sangue de dragão, sândalo vermelho escuro, hortelã e outras ervas. Como era simples de preparar, Clan fez um lote no momento em que conseguiu os ingredientes no mercado negro. Ia ser útil agora. Ah, ele ia mexer, né? Ele vai mexer lá no corpo do... É, galera. Ai, eu gravei quase metade do vídeo aqui sem eu aparecer. Então vai ficar só a imagem da tela aí por um certo período de tempo. Depois o LP aparece, tá? Depois o LP aparece. Mas na hora que eu fui selecionar algumas opções aqui no OBS, meio que desconfigurou tudo. Saiu tudo da desconfiguração e aí lascou tudo. Acontece, né? Mas aí vocês vão ficar sem a minha carinha aí por um bom tempo no vídeo, mas pelo menos não vai ficar com uma reação falsa, né? Porque a voz vai estar aí, a imagem vai estar aparecendo da mesma forma, tal, mas pelo menos não vai ficar com uma imagem falsa e uma reação falsa. Então, para não ficar essa reação falsa, vamos aqui seguir e prosseguir com Lord of Mysteries. Bora lá, Lord of Mysteries capítulo 105, canalização espiritual. Clan torceu ali a tampa da garrafa dourada e levou-a ao nariz. Ele respirou o perfume estimulante e se energizou. Esse era o pó da noite sagrado feito com flores de sono, grama de sangue de dragão, sândalo vermelho escuro, hortelã e outras ervas. Como era simples de preparar, Clan fez um lote no momento em que conseguiu os ingredientes no mercado negro. Ia ser útil agora. Ah, ele ia mexer, né? Ele vai mexer lá no corpo do Sirius, né? Ele vai mexer ali no corpo do Sirius pra ver se tem alguma coisa a mais, né? E cheirar isso faz com que ele não vomitasse, né? Ele derramou um pouco de pó da noite sagrado na palma da mão e se recompôs. Suas íris ficaram escuras. Em seguida, Clan guardou a garrafa de metal e espalhou o pó no chão para infundir sua espiritualidade nele. Ele espalhou o pó enquanto caminhava, formando um círculo ao redor do cadáver de Sirius. Uma barreira sem forma surgiu, separando o osso do mundo exterior. Clan jogou fora o restante do pó da noite sagrado em sua mão e pegou os outros frascos de metal. Ele borrifou o orvalho puro de amanta e outros líquidos na área circundante. O ritual que ele montou era diferente daquele que o velho Neil usou na casa de Ray Biber, já que seu objetivo era diferente. Por exemplo, o velho Neil derramou os líquidos antes de usar o pó da noite sagrado. Isso poderia criar um estado sereno e santo, perdendo apenas para um altar real. Clan usou o pó da noite sagrado antes de derramar os líquidos para evitar que a espiritualidade remanescente de Sirius fosse perturbada pelos objetos ao redor, enquanto ainda mal conseguia ter um ambiente que satisfazesse os requisitos do ritual. Se ele tivesse usado o método do velho Neil, o resto da espiritualidade de Sirius teria sido expurgado, tornando impossível estabelecer uma conexão. Depois de terminar seus preparativos,
Clan guardou os materiais e entrou em estado de cogitação. Ele recitou os encantamentos de Hermes suavemente. Eu oro pelo poder da noite escura. Eu oro pelo poder da ocultação. Eu oro pela graça amorosa da deusa. Eu oro para que você permita me comunicar com a espiritualidade do herege dentro deste altar. À medida que os encantamentos reverberaram por todo o espaço selado, Clan de repente sentiu uma energia enorme, aterrorizante e misteriosa descer sobre ele. Seus olhos ficaram completamente negros, como se ele tivesse perdido as pupilas e o branco dos olhos. Acho interessante que a gente tá com uma teoria aqui sobre a deusa da noite eterna ser uma Beyonder, né? A gente tá com essa teoria. E vocês, e eu não quero a resposta sobre isso, mas eu já li alguns comentários e eu sei que vocês não desmentiram. Então eu acho que a minha pista tá bem quente em relação a isso. Mas eu não quero confirmação nem nada sobre o que nós vamos falar nesse sentido. Mas eu acho que é interessante observar a cara da deusa da noite eterna recebendo ali os pedidos de oração em relação ao clã. E eu fico pensando se ela também tem uma névoa cinzenta, também está num espaço à parte, né? Porque se ela chegou nessa altura de ser colocado como uma deusa e ter uma igreja, ela não pode ficar no mesmo espaço que os humanos normais. Por isso que ela tem que ficar em uma outra dimensão, uma outra figura ali, estando numa quarta dimensão, né? Que é o lugar onde o clã, ele fica ali, né? Chamar ali de uma quarta dimensão, uma dimensão espiritual, né? Dá pra entender nesse sentido, né? Mas eu fico pensando a cara que ela faz e eu fico me questionando aqui se o Fish, ele vai mostrar essa conexão maior ali da deusa da noite eterna com o clã mais pra frente. A fórmula para a poção de palhaço. A fórmula para a poção de palhaço. Enquanto recitava a declaração, ele usou a cogitação para entrar temporariamente em um estado de sonho. Era um mundo cinza nebuloso, sem céu ou chão. Clan estava muito alerta enquanto observava uma figura transparente e hétera. Ele estendeu a mão direita e tocou os restos do espírito de Cyril. A cena à sua frente mudou com um estrondo. Havia uma escrivaninha pintada com tinta vermelha escura, bem como 3 velas em um castiçal de prata e um pedaço de papel em branco. Sirius tinha uma caneta na mão. Ele escreveu na língua Loen. Esta é a segunda fórmula. Seu nome no caderno é Palhaço. 80 ml de água pura, 5 gotas de suco de maçã espinhosa, 7 gramas de pó de girassol de borda preta, 10 gramas de pó de capim dourado, 3 gotas de cicuta venenosa. Estes são os ingredientes suplementares. Os ingredientes principais sobrenaturais são um cristal do chifre único de uma cabra da montanha cinza, Ornaces, amadurecida, e um talo completo de uma rosa com o rosto humano. Sirius parecia ter a fórmula da poção do palhaço memorizada, já que rapidamente terminou de escrevê-la. Ele parou por um momento e tomou um gole de café. Depois desenrolou o pêndulo de prata em volta do pulso. Ele segurou o pêndulo e fechou os olhos, murmurando para si mesmo termos como o fim dos dias, paz de espírito, esperança nas bênçãos do Senhor e confesse. Depois que Sirius terminou sua oração, Clan enfim viu o pêndulo com clareza. Sobre a corrente de prata enrolada havia uma estatueta humana do tamanho de um polegar. A estatueta tinha um único olho, uma característica exclusiva dos gigantes. Estava voltado para baixo, com as pernas presas por correntes que se conectavam para cima. Neste momento, o único olho do gigante de repente emanou um leve brilho vermelho. Crack! A cena que Clan testemunhou se estilhaçou enquanto suas pernas cediam, quase fazendo com que ele se ajoelhasse no chão. Pera aí, mas esse não é o símbolo que tá atrás da cadeira do clã? O símbolo do caminho do vidente? Porque se for nisso, tem alguma conexão então com os gigantes? Olha só que coisa interessante. Será que a família Antigonus é ancestral ali dos gigantes? E a gente sabe que os gigantes têm uma questão sobre o fim do mundo, né? Ali na mitologia nórdica, né? No Ragnarok. Eles têm uma conexão ali com o fim do mundo. Clan sentiu a dor de cabeça de receber um golpe implacável na cabeça com um bastão. Sua visão ficou vermelha como sangue enquanto suas mãos involuntariamente se estendiam para proteger seu joelho. Clan se recuperou vários segundos depois e se levantou. Ele sentiu que sua espiritualidade estava muito fraca, como se tivesse ouvido
ouvido os murmúrios que penetravam em sua mente mais uma vez. Mas devido ao seu progresso em digerir a poção, a reação adversa se acalmou rapidamente. O gigante enforcado, o verdadeiro criador, Sirius e Hanaz eram ambos membros da Ordem Aurora, mas o capitão viu uma enorme cruz no sonho de Hanaz. O terrível ser crucificado na cruz não era o gigante enforcado da Ordem Aurora. Clan respirou fundo 2 vezes e esperou que sua espiritualidade se recuperasse aos poucos. A Ordem Aurora era uma organização secreta que surgiu há cerca de 200 ou 300 anos. Seus membros adoravam o verdadeiro criador e o simbolizavam como o gigante enforcado. Eles acreditavam que todo ser humano tinha qualidades divinas, e desde que perseverassem e superassem as inúmeras provações, seriam capazes de acumular qualidades divinas suficiente para se tornarem anjos. De acordo com os registros internos dos Falcões Noturnos, a sequência 9 da Ordem Aurora era suplicante de segredos. Esses Beyonders podiam sentir a existência de seres misteriosos e horríveis e estavam armados com uma quantidade decente de conhecimento de sacrifícios e de magia ritualística. Havia evidência suficiente para afirmar que os suplicantes de segredos senhores experimentavam distorções de sua visão de mundo e perdiam o controle com facilidade. Interessante. Então nós temos o 12º caminho revelado, né? Já temos então o 12º caminho revelado, que é o suplicante de segredos. E o mais interessante é que eles perdem o controle de forma muito fácil. Provavelmente é porque tem alguém ali meio que manipulando eles, né? Alguém lá na frente que tá manipulando eles, né? E sempre falam, né, para os Beyonders tomarem cuidado com as vozes dos deuses e também com as vozes das entidades e também de Beyonders de alta sequência, né? Pouco se sabia sobre a sequência 7 que a Ordem Aurora possuía. A sequência 8 era ouvinte. Era considerada uma classe aterrorizante para um Beyonder. Cada ouvinte podia ouvir diretamente os sussurros das entidades secretas. É claro que ia ficar maluco. Assim eles entravam em contato com habilidades únicas, distorcidas e poderosas com frequência. Mas por consequência, se não conseguisse avançar, tinham grandes chances de morrerem nos próximos 5 anos depois de se tornarem ouvintes. Além disso, os comentários que os Falcões Noturnos fizeram nos relatórios foram de que todo mundo era um lunático. Mesmo que parecessem normais na superfície, sempre eram loucos por dentro. Os detalhes do relatório sobre a Ordem Aurora passaram pela mente de Clan. Sua teoria inicial era que Sirius era um suplicante de segredos. Aqui a gente tem uma ideia, uma teoria, né, de que ele é um suplicante de segredos. Na animação simplesmente confirma, né? A suplicante Sirius, sei lá das quantas, suplicante de segredos, sequência 8, eu acho, ou 20, né? Caminho do suplicante dos segredos, sequência 8 ou 20, né? Pelo menos eu tava vendo ontem, né, essa parte da animação. Pela descrição, os suplicantes de segredos são tão inúteis quanto os videntes em batalha. Isso se encaixa nas ações de Sirius agora. O que aconteceu depois foi uma perda de controle provocada pela lesão? Sim. Free disse uma vez que todo Beyonder sofre algumas mudanças estranhas depois de morrer. Clan pensou enquanto batia em 4 pontos no peito para louvar a deusa. Depois que sua espiritualidade se recuperou um pouco, ele concluiu o ritual com o procedimento apropriado e desmontou um muro da espiritualidade. Com um sopro, uma rajada de vento vazou enquanto Clan se forçava a olhar para o cadáver de Sirius. Ele notou que ainda havia uma verruga óbvia no rosto mutilado de Sirius. Era uma verruga roxa escura, quase preta. Parecia haver líquido e uma luz brilhando dentro. Que tipo de transformação foi essa? Clan esfregou as têmporas, sem ousar tocá-la. Ele se curvou e recuperou sua bengala, permitindo que suportasse seu peso. Depois do que acabara de acontecer, ele sabia que a espiritualidade de Sirius tinha sido destruída por completo. Mesmo a médium espiritual Dali seria incapaz de se comunicar com ele. Depois de um tempo, Clan viu o Capitão Dan e seus parceiros, Leonard e Canlan. Parece que seu destino está ligado aos Beyonders e às forças do mal. Em apenas algumas semanas você se deparou com mais incidentes sobrenaturais do que costumamos ver em meses. Leonard brincou, olhando para o cadáver no chão. Pode não ser uma coincidência, acrescentou Clan,
ao pensar de repente na chaminé vermelha que vira aí o seu sonho de adivinhação, bem como no majestoso palácio no pico principal da Cordilheira Ornastes e no foco informe sobre ele. Ele aproveitou a oportunidade para acrescentar de passagem. Dan examinou os arredores e com seus olhos cinza fixos em Clan perguntou: você tentou canalizar o espírito dele? Ainda havia vestígios do pó da noite sagrado e o cheiro dos óleos essenciais. Sim, respondeu Clan com sinceridade. Eu estava preocupado que vocês chegassem atrasados e que os restos de sua espiritualidade se espalhassem. Você não parece bem. Como está? O baixo Kellan perguntou preocupado. Clan passou a carta não entregue de Sirius ao capitão e começou do começo. Quando fui ao mercado negro comprar materiais para os rituais, de repente me lembrei que Selena também já tinha ido ao bar do dragão maligno e que foi Hanaz Vicente quem a trouxe até lá. Isso significava que Hanaz era um regular lá. Assim suspeitei que a pessoa no retrato, alguém que com certeza estava ligado a Hanaz, também poderia ter ido ao mercado negro. Perguntei ao chefe Swain sobre o retrato e recebi a confirmação. Ele me disse que o homem uma vez tentou comprar documentos e itens relacionados à Cordilheira Ornastes. Isso me lembrou a biblioteca. Lembrei que o bibliotecário mencionara que alguém tinha acabado de devolver o exemplar do jornal que eu queria pegar emprestado. Leonard ficou de lado, ouvindo com um sorriso. Ele interrompeu de repente. Então você trouxe seus documentos de identificação e crachá aqui para folhear os registros de empréstimo. Na verdade, estou muito curioso. Por que você entraria em conflito com este homem aqui? Mesmo que fosse um encontro direto com seu jeito de fazer as coisas, você fingiria que não conhecia e apenas sairia da biblioteca. Então você viria para a rua Zoltland e pediria a nossa ajuda. Interessante, né? O Leonard realmente já tá começando a mensurar da forma como o Clan ele age, né? E era exatamente isso que o Clan queria fazer, né? Sim, não havia necessidade de você correr risco. Desde que você confirmasse o alvo e que ele não tivesse deixado Tingan, sempre haveria uma maneira de encontrá-lo, acrescentou Dan enquanto revisava a carta. Interessante que o Clan ficou quieto só pra ouvir os dois, né? Clan disse embaraçado de imediato. O bibliotecário reconheceu e gritou para a polícia ajudar. Não tinha como eu fingir não ouvir o grito. Leonard e Clan se entreolharam. Um tentou esconder sua diversão enquanto o outro virou a cabeça para o lado. Dan assentiu, seu olhar deixando as cartas. Você conseguiu alguma coisa canalizando o espírito dele? Eu vi um pêndulo com o formato de um gigante enforcado. Também notei um brilho vermelho sangue no único olho do gigante antes de ser forçado a sair do ritual. Clan descreveu honestamente. Ele não queria falar sobre a poção de palhaço por enquanto, pois tinha duas considerações. Primeiro, se Dan e o resto conseguissem encontrar o esconderijo de Cyril e os registros correspondentes, não faria diferença se contasse ou não, pois não haveria contribuições adicionais atribuídas a ele. Em segundo lugar, se Dan e o resto não conseguissem encontrá-la, Clan poderia relatá-la no futuro. Dessa forma, ele seria premiado com mais uma contribuição, permitindo-lhe adquirir os ingredientes necessários para preparar uma poção. Essa era uma forma de obter o dobro de recompensa para uma única tarefa, uma técnica que surgiu dos ensinamentos recentes do velho Neil. Ai, Clan e o velho Neil é muito bom, né? Uma dupla bem legal, cara. Ordem Aurora? Dan murmurou para si mesmo antes de fazer algumas perguntas relevantes. Depois que fez todas as suas perguntas, Dan viu o cansaço nos olhos de Clan e acenou com a bengala. Nada mal. Você frustrou um esquema que tinha como alvo Tingan. Você pode voltar e descansar. Kellan, traga o velho Neil. Depois de dar instruções, Dan sorriu amargamente e balançou a cabeça. Antes da sequência 6, os Beyonders de Caminho do Sem Sono carecem de muitas habilidades suplementares. Só podemos conduzir a magia ritualística mais simples. Capitão, você quer dizer que a partir da sequência 6, um Beyonder do Caminho Sem Sono ganhará melhorias nos aspectos correspondentes? Clan perguntou por curiosidade. Sim, Dan confirmou. Depois de deixar a biblioteca da rua Daffodil, Clan quase adormeceu na carruagem em várias ocasiões em seu caminho de volta para casa. Ele entrou em casa com passos pesados, tirou o chapéu e a jaqueta antes de adormecer no sofá. Algum tempo depois, ele acordou de repente, pegou seu relógio de bolso e o abriu. Melissa estará de volta em meia hora. Benson
em 45 minutos. Se eu não me levantar, terei que fazê-los esperar 1 hora antes de podermos jantar. Clem esfregou a testa ao entrar na cozinha. Ele lavou o rosto com água fria, depois tirou o rabo de boi, os tomates, as cenouras e as cebolas que comprara naquela tarde. Após preparar os ingredientes, Clem congelou de repente. Ele tinha a sensação de que suas ações formavam uma estranha justaposição com os incidentes daquela tarde. Eu sou um homem que acabou de salvar Tingen. Clem murmurou divertido. Vestiu um avental branco e começou a fazer o jantar. Mal sabe ele como que ele vai salvar depois, né? Mal sabia ele o que ele iria passar, né? Bora lá, mais um capítulo, vamos pro capítulo 106. Lord of Mysteries, capítulo 106, Artista Clem. Depois das 8 da noite, na sala de jantar da família Moret, enquanto olhava para a sopa rasa deixada na tigela, Benson levantou a mão para cobrir a boca e dar um arroto satisfeito. Embora tenha sido a terceira vez que comemos, ainda acho delicioso. A acidez e doçura do tomate e a textura mastigável da rabada se misturaram em um sabor perfeito e único. Clem, lamento que a companhia de segurança Espinho Negro tenha causado a perda de um chefe tão notável na cidade de Tingen. Cara, os comentários do Benson são sempre os melhores, né? Ele tira algo do nada e realmente fica... É carismático, né, mano? Exala muito carisma o personagem. Acho bem legal a forma como o Fish consegue encaixar os comentários ali do Benson. Melissa se inclinou para trás em sua cadeira e concordou silenciosamente com a cabeça. Isso é porque você ainda não experimentou cozinhar de verdade. Clem sorriu humildemente. Se tivermos uma chance no futuro, vamos ao restaurante Bonaparte na rua Owens para experimentar a autêntica cozinha Intis. E também ao restaurante Litoral no Burgo Indus Dourado para algumas iguarias do Sul. Eram restaurantes que sempre apareciam nos jornais, onde o custo médio por pessoa girava em torno de 1,5 libras. Eu gosto mais da sua comida, Melissa respondeu sem hesitar. Benson riu e mudou de assunto. Ela sabia dos preços, né? Mas acabou por sentir que falta alguma coisa à sopa de rabada de tomate. Talvez não deva ser comido com pão. Clem concordou com a cabeça. É melhor complementado com arroz. Arroz, Melissa murmurou com uma expressão de desejo. Tingen, que ficava ao norte, não era considerada uma cidade grande. Além de alguns restaurantes particulares, era difícil ter alguma chance de comer arroz. Caramba, velho. E vou falar pra vocês, aqui na Europa é extremamente... Não vou dizer que é extremamente difícil hoje em dia, né? Por causa do multicultural, né? Mas se vocês, por exemplo, eu já fui na casa de vários... pertenço a uma igreja, né? Vou numa igreja aqui perto, uma igreja protestante. E vira e mexe tem algum encontro na casa de uma pessoa. E quando a gente vai numa casa de um idoso, uma pessoa mais velha, né? Sempre é sopa. Sempre é sopa. Eu costumo brincar que sopa não é janta, né? Para um europeu, janta é janta. Ó. A sopa é o almoço e a janta. E o europeu tem esse costume, né? Ele come sempre com sopa, né? Sopa é a comida ali, é o almoço, é a janta, é sempre algo relacionado à sopa. E tipo, pra mim, tomar sopa num dia de calor é algo intragável. Só que, por exemplo, se eu ficar sem arroz e feijão, eu chego até a ficar com dor de cabeça, né? Se eu não comer arroz e feijão naquele dia. Então, as diferenças das culturas, né? E aqui tá falando sobre como era difícil ter essa composição do arroz. Porque faz sentido, né? A Europa não é um lugar pra se ter arroz, né? Não é um lugar ali pra fazer arroz. E aí, depois que teve toda essa base mais envolvendo a globalização do mundo, né? Tipo, você faz arroz no Japão, você faz arroz no Brasil, você faz arroz na Argentina, e aí você espalha pro mundo todo, né? Acaba fazendo esse espalhar aí pro mundo todo. E aqui não tem isso ainda, né? As nações ainda meio que estão criando, né? Essa, digamos assim, essa base do começo, né? Dá pra ver que eles estão começando ainda a globalização das coisas, né? Para Benson e Melissa, esse tipo de alimentação só existia nas descrições de jornais e livros didáticos. Olhando para a expressão de sua irmã, Clem riu. Espere até economizarmos mais 6 meses de salário e encontraremos uma chance de sair de férias na Baía de Deze.
experimentar as iguarias de lá. A Baía de Daisy estava localizada no extremo sul do reino de Loen, e um terço dela pertencia ao reino de Feina Potter. Tinha muito sol e belas paisagens, e a paella era muito famosa. Antes que Melissa pudesse compartilhar sua opinião sobre economizar dinheiro, Clan disse: em mais 3 meses devo receber outro aumento. Até então poderíamos satisfazer totalmente nosso desejo de viajar, bem como economizar dinheiro para as necessidades. Será que vai ter essa chance de viajar mesmo? Não vai, né? 6 meses não vai ter chance. É em setembro, né, que acontece o desastre, né, o ataque do Incisão Will, então eles não vão ter tempo ali pra tirar férias, não. Por quê? A atenção de Benson e Melissa foi direcionada como esperado. Glenn tossiu levemente e sorriu ao explicar: devido ao meu profissionalismo, o departamento de polícia que sempre colabora com a nossa empresa pretende me contratar como consultor de história em meio período. Eles me pagariam a mais, pelo menos 2 libras por semana. Se vocês me virem no futuro com uniforme policial e mostrando a documentação policial correspondente, por favor, não fiquem chocados. Claro, como vocês sabem, a eficiência do trabalho nos departamentos governamentais é tão lenta quanto os passos de uma senhora de 90 anos. Eles ainda têm que passar por um procedimento demorado e são obrigados a fazer uma inspeção completa em mim. Portanto, em meus dias de folga pelos próximos 2 meses estarei indo para a Universidade Koi com bastante frequência para ver meu mentor e o corpo docente que conheço para aprender mais. Vendo o olhar chocado nos olhos de seu irmão e irmã, ele fez uma pausa e disse com uma expressão estranha: assim como o Imperador Roseli disse, nunca é velho demais para aprender. Benson manteve alguns segundos de silêncio antes de dizer de maneira meio autodepreciativa e meio emocional: é tarde demais para eu me matricular na universidade? Conhecimento realmente é riqueza. E também poder, Clan acrescentou silenciosamente. Benson, você precisa dos livros de gramática de Clan e de seus livros clássicos de literatura, Melissa disse do nada, roubando as palavras da boca de Clan. A expressão de Benson pareceu mudar. Ele cerrou os dentes e disse: Clan, passe-me esses livros essa noite. Mesmo que tudo o que eles façam seja me fazer dormir, estou determinado a lê-los por 1 hora. Não, 1h30 por dia. Eu juro em nome da deusa. Se eu não conseguir, serei um babuíno de cabelos cacheados. O sorriso imediatamente estampado no rosto de Clan. Sem problemas. Na manhã seguinte, Clan pendurou o casaco e o chapéu no cabideiro da sala de descanso. Então ele seguiu as instruções de Rosanne e caminhou até o porão para a sala de serviço do lado de fora do portão Chan. O Capitão Dan e os membros Free, Seca, Royal, Leonard e Kellen estavam todos lá. Enquanto seus olhos cinzentos olhavam para um recém-promovido Falcão Noturno, Dan sorriu e disse: temos uma reunião de rotina toda quinta-feira para resumir missões anteriores e discutir vários desafios. O Dan era um chefezão mesmo, né, cara? Eu também sou um homem que passou pelo teste de muitas reuniões regulares. Clan satirizou. Ele encontrou um lugar e brincou: preciso me apresentar? Dan sorriu e se virou para olhar para Kellen. Conte-nos brevemente sobre a investigação de Cyril Zarab. Kellen também era um falcão noturno que havia sido promovido de membro da equipe civil. Ele não era muito alto, seu cabelo castanho era bastante grosso, seu tamanho corporal era mediano, seus músculos eram muito tonificados e ele parecia alguém inteligente e capaz. Ah, mas que eu não tô lembrando desse Kellen. Peraí. Kellen, Lord of Mysteries Anime. Ah, é o garoto. Ah, é ele? Ah, então ele acabou. Agora lembrei quem é esse rapaz. Coitado. Coitado, eu achei que ele era o Seca. Peraí, deixa eu ver. Seca, Lord of Mystery Anime. Não, Seca. Nossa, tô viajando aqui, cara. Tem nada a ver. Então o Kellen realmente... esquece tudo que eu falei aqui, tá? Esquece. Minha memória com nomes é péssima, tá? Agora eu sei que o Kellen é realmente o que tem aquele fim fatídico terrível, né? Ele pensou e disse: com a ajuda do velho Neil, encontramos o esconderijo secreto de Cyril. Havia muitos livros e itens no local. A partir deles, podemos ter certeza de que Sirius era um dos membros clandestinos da organização secreta, a Ordem Aurora. Ele também era um suplicante de segredo. Há evidência suficiente para mostrar que ele e Hanaz Vicente venderam o caderno da família Antigonus para Welsh. Aqueles que não se lembram de Welsh podem perguntar a Clan sobre ele. Encontramos itens valiosos, incluindo 3 fórmulas de poções de sequência, que são sequência 9 vidente, sequência 9
9, aprendiz e sequência 8, palhaço. A tarefa subsequente é usar o círculo social de Sirius e as cartas que encontramos para localizar outros membros do círculo externo da Ordem Aurora. O foco de nossa busca será direcionado ao herege que se infiltrou no departamento de polícia. Além disso, as pessoas que estiverem em contato com Hanaz precisam ser reinvestigadas. Dan assentiu levemente e olhou para Clan. Como você ouviu agora, obtivemos a fórmula da poção do palhaço, mas não conseguimos determinar se é real. Temos que esperar que a Santa Catedral nos dê a validação. Na missão relacionada à Ordem Aurora, você deu uma contribuição crucial. Além disso, dado que você atirou em um membro da Ordem Secreta, não demorará muito até que você acumule contribuições suficientes para ser promovido. Mas devemos lembrar que nem todo mundo é como Dali. Você tem que reprimir seu desejo e esperar 3 anos para evitar perder o controle. Você não pode permitir que sua mentalidade seja afetada por nossa descoberta da fórmula da poção do palhaço. Capitão, você não entende como é mágico atuar. Como é mágico, né? Como é mágico. Eu já confirmei a autenticidade da forma da poção do palhaço usando a adivinhação acima da névoa cinza ontem à noite. Clan assentiu obedientemente. Vou manter minhas emoções sob controle. Então, Secatron, o quieto poeta da meia-noite, com cabelos brancos e olhos... Aí, ó, tá vendo? Aquieta, né? Porque Seca é uma mulher, pô. Aí você me complica. Ainda não encontramos nenhuma pista sobre o instigador Tris. Suspeito que já tenha fugido de Tinger. Depois que terminaram de trocar suas novas informações, Clan deixou a sala de serviço e encontrou o velho Neil para continuar suas aulas de misticismo. À tarde, ele foi até seu professor de combate, Gawain, para fazer treinamento básico de força, resistência e coordenação geral. Com o sol ainda alto e brilhante às 5, Clan tirou a roupa de treino, tomou um banho rápido e vestiu a roupa original. Ele então pegou a carruagem pública para a rua Bezik. Ele não se esqueceu da chaminé vermelha que viu em seu sonho de adivinhação. Nem se esqueceu do homem que suspeitava ser um membro dos alquimistas da psicologia que comprou ingredientes suplementares para a poção espectador no mercado subterrâneo. Essas coisas seriam inconvenientes para investigar em seu papel como Falcão Noturno. Número 27, Companhia de Detetives Particulares de Henry. Sim, tá aqui. Clan encontrou uma empresa de detetives particulares de acordo com a descrição do jornal. Dizia-se que era confiável. Ele colocou uma máscara, baixou a cartola e ergueu o colarinho. Ele subiu as escadas e chegou à empresa no segundo andar. Toque, toque, toque. Ele bateu na porta que estava entreaberta. Por favor, entre, disse uma voz que parecia ser afetada por catarro. Clan ergueu a bengala e empurrou a porta para entrar. Ele viu a empresa de detetives usando uma ambientação aberta. Havia 4 funcionários sentados em seus respectivos assentos, divididos em pequenos cubículos. Caramba, o Clan é muito inteligente, né? Clan ergueu a bengala e empurrou a porta para entrar. Ou seja, ele não colocou a mão na maçaneta, né? Ele não colocou a mão na maçaneta, o que poderia ter entregue para qualquer Beyonder que ele esteve ali. Olá, sou o detetive Henry. Como posso ajudá-lo? Um homem de camisa branca e colete preto o cumprimentou. Ele segurava um cachimbo na mão e tinha um queixo proeminente, sobrancelhas finas e olhos azuis escuros que avaliavam seu cliente. Clan usou a gola do blusão para bloquear metade do rosto enquanto falava. Tenho 2 assuntos para confiar a você. Qual o seu preço? Isso depende da dificuldade da tarefa. O detetive Henry retraiu o olhar e apontou para o sofá na área de hóspedes. Vamos conversar ali. Clan seguiu-o até a área semi-particionada e sentou-se no sofá de um único lugar. Ele não tirou o casaco, nem o chapéu e a máscara. Ele propositalmente deixou sua voz rouca e disse: primeiro, preciso que você me ajude a encontrar uma casa com uma chaminé que se pareça com esta, bem como informações sobre quem são o proprietário e o atual inquilino. Enquanto falava, ele tirou um papel cuidadosamente dobrado. Ao abri-la, havia uma chaminé com sua cor anotada e sua passagem ao redor. Este foi o desenho que Clan completou usando a singularidade da área acima da névoa cinza e o método de rezar para si mesmo. Que desenho lindo! O detetive Henry elogiou inconscientemente. Ele então franziu as sobrancelhas e disse: isso não é complicado, mas muito tedioso. Isso exigiria muito tempo e uma grande quantidade de mão de obra.
Eu entendo. Glenn assentiu levemente. O detetive Henry ponderou por um momento e disse: 7 libras. O preço desse trabalho seria de 7 libras. Além disso, você tem que me dar pelo menos 2 semanas. Tudo bem. Em segundo lugar, ajude-me a encontrar este cavaleiro e descobrir sua identidade. A única coisa que sei é que ele ocasionalmente aparece no bar do Dragão Maligno, perto do bairro do Porto. E ele não deve detectar nenhum homem que você enviar. Ele é muito sensível e tem habilidades de observação excelentes. Glenn pegou o segundo retrato. Ele pretendia entrar em contato com um membro dos alquimistas da psicologia para ver se ele poderia encontrar informações e materiais valiosos. Por exemplo, talvez uma fórmula que pudesse ser trocada com a justiça. 3 libras. Tal missão custaria cerca de 3 ou 4 libras. Suas excelentes habilidades de desenho ajudarão meu assistente e economizarei tempo. O detetive Henry respondeu habilmente. 10 libras no total? Glenn achou o preço perturbador. O detetive Henry deu uma baforada em seu cachimbo e disse: sim, e você precisa fazer um depósito de 2 libras. Quando houver progresso, você pagará mais 3 a 5 libras. O restante do pagamento pode ser feito quando a missão for concluída. Então virei na próxima semana para verificar seu progresso. Glenn não negociou o preço para evitar que o detetive atento se lembrasse de alguma de suas características. Depois de assinarem um contrato padrão, ele pegou 2 notas de 1 libra e as entregou ao detetive. Ele só tinha 1 libra e 17 soles sobrando de suas economias. Enquanto o detetive Henry observava ali o homem usando uma máscara de gás e um blusão preto com gola levantada sair apressado, ele tinha um olhar suspeito em seus olhos, enquanto fumava seu cachimbo. Por que ele está procurando uma casa que tenha esse tipo de chaminé? Ele deve ser um artista ou pelo menos um desenhista profissional de algum tipo? Bom, eu descobri bem aqui no final descobri bem aqui no final que eu solucionei a tela errada, né? À tarde, na luxuosa mansão do Visconde Glenn, Audrey, com sua criada perto, seguiu a etiqueta e passou a mão para o anfitrião. Ela olhou para ele, dando um selinho em sua mão. Sua beleza acentua meu salão. Glenn primeiro elogiou como de costume. Então, ele baixou a voz e disse: aquela senhora já está aqui. Ela é uma Beyonder e também uma autora. É a Seca, porque a Seca era ali uma autora, né? Ela é uma Beyonder, ela é uma autora e ela tá atuando como uma poeta, né? Mas tipo assim, ela revelar que era uma Beyonder, não sei. Vamos lá, vamos ver aqui que o próximo capítulo vai revelar. Quem é essa senhora aí? Lord of Mysteries, capítulo 107, Force. A autora? Audrey perguntou casualmente enquanto observava a reação de Glenn. Posteriormente, ela não precisou se importar com a presença de sua criada, Anne, pois conversavam sobre assuntos comuns. Glenn endireitou o corpo e riu. Sim, acredito que você já leu as obras dela no passado. Ela escreveu o livro Vila da Montanha Vento Raivoso, que foi muito aclamado nos últimos 2 meses. Gostei desse livro, especialmente da calma Lady Sissy, respondeu Audrey com um leve sorriso. Enquanto isso, ela estava revirando os olhos para sua própria hipocrisia interiormente. Isso porque seu último hobby não tinha nada a ver com romances. Ela havia parado de ler esse livro há 1 mês. Seu progresso parou na marca de 1/3. Desde que se juntou ao clube de tarô e se familiarizou com o poderoso tolo e se tornou uma verdadeira Beyonder, ela mergulhou no conhecimento do misticismo. Ela vinha aprendendo sistematicamente sobre psicologia e havia perdido o interesse por outras atividades. Sorrindo, Glenn guiou Audrey para um sofá no corredor. Tenho certeza que a senhorita Force Wall deixará uma boa impressão em você, pois ela é exatamente como a Lady Sissy da Vila da Montanha Vento Raivoso, calma, intelectual e preguiçosa. Não sei se essa mulher é uma Beyonder não, hein? Além disso, minha querida senhorita Audrey, você vai tocar piano para nós mais tarde? Esse é o maior elogio para um romance e literatura. Audrey olhou para o perfil lateral do rosto de Glenn. Sua expressão, tom e linguagem corporal transmitiu sua intenção de se exibir. Ele quer me usar para se exibir? Audrey pensou consigo mesma, como se tivesse acabado de conhecer esse grande amigo dela pela primeira vez. Ela manteve seu sorriso elegante e disse: meu professor de música, Sr. Vicanel, o pianista, disse que meus padrões se deterioraram recentemente e precisam de mais prática. Tudo bem. Glenn estava pensando no que dizer quando de repente viu uma senhora pegando sobremesas da longa mesa. Audrey, esta é a senhorita Force
Force Wall, a autora de Vila da Montanha Vento Raivoso. Audrey olhou. A senhorita Force Wall tinha cerca de 23 anos e 1,65 de altura. Ela estava usando um vestido amarelo claro com babado. Seu cabelo castanho era levemente cacheado. Ela olhou com seus olhos azuis claros quando Glant a apresentou enquanto usava um sorriso que parecia ruminativo. Audrey notou vários pequenos detalhes em menos de 3 segundos de observação. Há traços fracos de amarelos nos dedos da senhorita Force. Ela gosta de cigarro. Há calos óbvios em seus dedos nos locais usados para segurar uma caneta, combinando com sua identidade como autora. Os movimentos de seus braços mostram que ela tem uma força decente. Ela não é uma qualidade esperada de uma autora, a menos que ela seja apaixonada por exercício. Talvez ela tenha nascido assim, ou pode ter se envolvido em alguma outra ocupação no passado. Ela exibiu seu estilo calmo, racional e preciso em Vila da Montanha Vento Raivoso. Isso deve estar ligado ao seu trabalho anterior. Seus olhos e emoções estão relaxados, dando-me a sensação de que ela está olhando para mim e para Glenn. E essa superioridade psicológica que uma Beyonder tem sobre um humano, tá lá o questionamento, né? É essa superioridade psicológica que uma Beyonder tem sobre um humano comum? Se foi uma coincidência que Glenn descobriu sua identidade como Beyonder, então ela deveria sentir alguma ansiedade e inquietação. Afinal, ela não conseguia adivinhar a reação dele e o que ele faria a seguir, pois o desconhecido sempre traz medo. Isso indica que foi ela quem voluntariamente abordou Glenn, tendo aprendido sobre nossos hobbies. Ela deve estar bastante confiante sobre o que vai acontecer a seguir. Por que um Beyonder abordaria Glenn? Ela precisa de apoio monetário ou dos ingredientes do Beyonder armazenados no tesouro? Ou talvez ela precise de ajuda com alguma coisa. Neste momento, Glenn estava apresentando Audrey à Force. Madame, esta é a senhorita Audrey, que mencionei anteriormente. A joia mais brilhante de toda Beckland. Seu pai é o Conde Hall, um assessor de confiança de sua majestade e respeitado membro do gabinete. Boa tarde, Madame Force. Vila da Montanha Vento Raivoso ainda está apoiado ao lado da minha cama até hoje. Audrey aderiu às regras da aristocracia e fez uma reverência, mas ela acrescentou silenciosamente: isso é porque eu não terminei de ler mesmo depois de um mês. Force devolveu as sutilezas simplesmente e disse: boa tarde, senhorita Audrey. Sua beleza com certeza deixa uma impressão. Acho que já tenho uma ideia para o meu próximo romance. O Visconde Glant disse que você tem talentos musicais excepcionais. Eles apenas trocaram elogios como se estivessem em público. Na verdade, elas, né? Depois de observar Force continuar em direção à mesa de jantar, enquanto mirava em um bolo de creme, Audrey retraiu o olhar e foi para a sala de estar com Glant. Ela relembrou os detalhes que acabara de ver e tentou imaginar os motivos da mulher. Ela queria ganhar alguma vantagem em conversas futuras. Ao dar um passo à frente, Audrey, que estava tão calma quanto um espectador objetivo, pisou em seu vestido e quase caiu. Neste momento, sua criada pessoal, Anne, a pegou, permitindo que ela mantivesse sua graça. Senhorita, o design único deste vestido significa que você não pode andar muito rápido. Anne puxou para perto da orelha de Audrey e a lembrou suavemente. Eu sei. Audrey assentiu em resposta com o rosto vermelho. Eu estava tão absorta em observar os outros que esqueci de olhar para onde estava colocando meu pé. Ela silenciosamente reclamou ressentida. Audrey reuniu-se com muitos outros autores, críticos e músicos estimados pelo resto do salão, sempre mantendo seu sorriso doce e elegante. Finalmente, depois que seus músculos faciais começaram a doer, ela viu o sinal do Visconde Glant. Ela esperou alguns minutos e deu a desculpa de precisava ir ao banheiro. Ela levantou o vestido e levantou-se lentamente para sair do salão. Depois de confirmar que não havia ninguém e seguindo, ela foi até o escritório no primeiro nível e disse à sua criada Anne: tenho algo a discutir com Glenn. Guarde a porta para mim, não deixe ninguém entrar. Tudo bem. Anne não achou estranho o pedido, pois sabia que Audrey e o Visconde Glant compartilhavam hobbies semelhantes e frequentemente discutiam o misticismo em um ambiente privado. Audrey entrou no escritório e trancou a porta. Ela viu Glant sentado atrás da mesa enquanto brincava com uma caneta. Force Wall estava parado na frente da estante, olhando um livro com indiferença. Vou apresentá-los novamente.
Madame Force, uma verdadeira Beyonder. Glant largou a caneta e se aproximou. Tem certeza? Audrey exagerou intencionalmente seus sentimentos de dúvida. Force devolveu o livro à sua posição original e virou-se com um sorriso. Parece que eu tenho que provar a mim mesma. Ela caminhou até a porta e estendeu a palma da mão direita, agarrando a maçaneta da porta. De repente, a visão de Audrey ficou turva. Era como se ela tivesse testemunhado Madame Force, tornando-se incorpórea ao passar pela porta. Ela estava chocada. Concentrando-se, percebeu que Force não estava mais em sua posição original. Alguns segundos depois, a maçaneta da porta girou. A porta trancada foi aberta assim. Force Wall sorriu ao entrar pelo lado de fora. A empregada Audrey Anne, que não estava longe, parecia não saber o que havia acontecido. Que habilidade mágica! Glant exclamou. Audrey respirou fundo e disse, não tenho mais dúvida. Ao mesmo tempo, a habilidade que Force exibiu permitiu que Audrey confirmasse quais eram seus objetivos, verdadeiros motivos, já que adquirir dinheiro ou materiais não seria problema para uma Beyonder como aquela. Glant não tem nenhum guarda Beyonder. Force quer usar os status e recursos disponíveis para Glant e eu para conseguir alguma coisa? Audrey tentou ao máximo atuar como espectadora. Force riu e disse, vamos interagir com honestidade. Não nos resta muito tempo. Já fui médico em uma clínica e tive a oportunidade de me tornar uma Beyonder. Isso foi há mais de 2 anos. Espero que você possa fazer algo por mim. A recompensa que lhe darei é permitir que você se junte às fileiras dos verdadeiros Beyond. Vou vender a fórmula de uma poção de sequência específica e seus materiais correspondentes. Ao ouvir tal promessa, Glant não pôde deixar de perguntar, o que você quer que façamos? Tem uma sócia que está presa agora, aguardando o veredito final. Espero que vocês possam salvá-la, independente dos métodos usados, disse Force com calma. Audrey franziu a testa. Madame Force, as habilidades que você demonstrou devem ser mais adequadas para a tarefa. Force riu e balançou a cabeça. Não, esse não é o caso. Ela não pode passar pelos lugares que eu posso. Só posso entrar regularmente e conversar com ela. Além disso, acho que arriscar minha vida para salvá-la não é uma boa ideia. A vida é curta, mas há muito para fazer. Audrey observou o rosto e a linguagem corporal de Force. Ela considerou suas palavras antes de perguntar. Não entendo. Por qual crime sua parceira está presa? A expressão de Force imediatamente ficou um pouco estranha. Minha parceira é uma pessoa muito respeitada que pode fazer os outros obedecerem do fundo do coração. Ela é de bom caráter e gentil. Bem, é que o meio que ela usou para convencer um bandido foi um pouco exagerado. O meio, né? Só porrada, soco e porrada, né? Esse meio para convencer. Depois de entregar a missão, Glant seguiu seu cronograma original de aulas de misticismo pela manhã e aulas de combate à tarde. A regularidade de sua vida quase o fez esquecer que era membro dos Falcões Noturnos. A maldição de frequentemente encontrar incidentes sobrenaturais parecia desaparecer também. Era sábado, sua vez de guardar o portão Shan. Você pode saborear o café que deixei aqui ou o chá preto na secretaria. Dan examinou a sala com seus profundos olhos cinza. Glenn já havia dado uma desculpa aos irmãos. Assentiu com alegria. Tudo bem, capitão. Você com certeza é um cavalheiro generoso. Dan riu. Isso vai te ajudar a relaxar. Ficar tenso o tempo todo não é bom para a saúde. Ele pegou o chapéu e a bengala e caminhou em direção à porta. Ao sair pela porta, de repente ele se virou e disse, esqueci de lembrá-lo. Não abra o portão Shan. Não importa o que você ouça, a menos que seja aberto por dentro. Lembrei ali da história, né? Acho que é do Nerdcast Stories, né? Não pensa no diabo, porque senão ele aparece, né? Você podia ir embora, né? Só falar, só não abre ali o portão, beleza? E vai embora, né? Aí você vai dormir, aí chega lá sua avó e fala, não pensa no diabo, porque senão ele aparece. Aí pá, fecha a porta. Fecha a porta, né? O que você vai fazer, né? Você vai deixar o cara num lugar que tem tudo pra ser assombrado, um lugar que tem tudo ali pra ter carregado ressentimento. Você fala, só não mexe naquele portão, tá? A não ser que ele abra meio que por dentro, tipo, abrir por dentro. Lembre-se, não importa o que você ouça, não importa o que aconteça. Capitão, isso é um pouco assustador. Leandro ficou tenso instantaneamente. Ele sentiu a escuridão do porão triunfar sobre a luz do lampião a gás, né? Aquela cena bizarra que não teve explicação, né? Até agora sobre o portão Shanks. Eu acho que vai ser no próximo capítulo. Será que é no próximo capítulo? Bora lá, capítulo 108. Lord of Mysteries, capítulo 108, Noite Adentro.
Apesar de ainda não ter amanhecido, o subsolo bem ventilado, mais silencioso e escuro, estava iluminado por lampiões a gás. A fraca luz amarela emitida pelos lampiões a gás era protegida por vidro, permitindo que eles brilhassem continuamente por todo o túnel vazio e silencioso. Clan sentou-se na sala de plantão e folheou casualmente os jornais, revistas e livros empilhados à sua frente. Ele direcionou parte de sua atenção para fora para evitar que alguém atacasse dentro do portão Shan. Seu blusão e cartola estavam pendurados no cabideiro perto da entrada, enquanto sua bengala estava encostada na parede onde poderia ser facilmente usada. O rico aroma de café enchia o ar e Clan não pôde deixar de cheirar. Ele massageou as têmporas para lutar contra a sensação de cabeça pesada que estava sentindo e o cansaço de seu corpo. Como estudante universitário na Terra, muitas vezes dormia às 5 da manhã e acordava ao meio-dia, enquanto permanecia acordado a noite toda durante os últimos 2 a 3 anos de vida profissional, ao ponto de poder comparecer ao trabalho com energia no próximo dia. No entanto, foi tudo graças aos jogos que eram muito emocionantes, romances que eram muito interessantes, programas de televisão e filmes que eram muito divertidos. Este mundo obviamente não possuía nenhuma dessas diversões para ficar acordado a noite toda. Sério, Imperador Roseli, se você quer reconhecimento, haja corretamente. Despeje sua vida limitada em um empreendimento ilimitado. Conduza as pessoas deste mundo à era da informação. Clan murmurou silenciosamente. Ele só podia se consolar de que havia pelo menos jornais, revistas e romances cada vez mais interessantes. A princípio ele queria se concentrar nos estudos para conter a sonolência. No entanto, praticamente falando, conflitava com seu dever. Uma vez que ele entrasse nesse estado, facilmente ignoraria qualquer movimento do lado de fora e qualquer mudança na situação no portão Shan. Clan pegou sua xícara de café e soprou cuidadosamente. Ele tomou um gole e deixou o sabor perfumado balançar em torno de sua boca antes de deixar o líquido escorrer lentamente por sua garganta. Café do Vale da Paz, muito amargo, mas muito refrescante. Elogiou Clan e pousou a xícara de café. O Vale da Paz localizava-se no continente sul, região produtora de cafés de alta qualidade. Atualmente estava sendo disputado pela República Intis e o Reino Loen. Ambos construíram assentamentos de colonos nas margens esquerdas e direita do Vale da Paz e destruíram o Reino da Paz original. Olha, é a descrição do Brasil. É a descrição do Brasil, cara. É a descrição. O Vale da Paz localizava-se no continente sul. Nós estamos no hemisfério sul. Quer dizer, nós não, né? Felizmente eu não... Já não vivo no Brasil, né? Mas o fato é que o Brasil está no sul, a região produtora de cafés de alta qualidade. O Brasil é uma região produtora de cafés de alta qualidade. Atualmente estava sendo disputada pela República Intis e pelo Reino Loen. Nós temos que o Brasil foi dividido ao meio, tanto pela Espanha quanto também por Portugal. Ambos construíram assentamentos de colonos nas margens esquerda e direita do Vale da Paz e destruíram o Reino da Paz original, ou seja, a Espanha e Portugal destruíram ali o Brasil original, né, onde viviam os nativos. Caramba, perfeito. Descrição perfeita do Brasil, né? Claro que não tinha, na verdade, ele tá falando do café do Vale da Paz, né? Eu acho que ele tá falando ali do café do Vale da Paz, mas provavelmente passou a plantar café depois que o Vale da Paz ali acabou meio que sendo destruído, né? Interessante, né? Eu achei interessante aqui. É uma referência total aqui ao Brasil. No silêncio misterioso, Clan casualmente pegou uma revista e percebeu que era a Estética Feminina, que falava sobre moda e namoro. Isso deve ser de Rosane. Ele murmurou divertido enquanto folheava com seu interesse despertado. Talvez tenha sido devido ao súbito avanço da tecnologia de câmeras nas últimas décadas. Mais ou menos, a revista não apenas usou muitas ilustrações, mas também usou fotos monocromáticas como conteúdo, assim como os jornais. Eles elegantemente convidaram os famosos atores de peças e musicais para modelar os encantos e emparelhamento mágico das roupas. Em um curto espaço de 7 anos, a nova revista regional de Backland tornou-se uma revista popular que se espalhou por todo o país. O vestido é bonito, ela é bonita também. Clan folheou casualmente e não escondeu suas inclinações estéticas.
Ele era um homem que amadureceu normalmente tanto no corpo quanto na mente. Ele sempre apreciou mulheres bonitas, mas há muito tempo estabeleceu seu objetivo: encontrar o caminho de casa. Por isso tentou ao máximo manter distância do sexo oposto, para não desperdiçar o tempo de outra pessoa ou deixar para trás qualquer bagagem emocional. Aí é complicado, né? Já matou qualquer tipo de chip que a gente poderia criar aqui. O próprio autor já fez o favor disso. Quanto às prostitutas, ele era bastante germofóbico nesse aspecto. Benson e Melissa já eram algemas que não podiam ser removidas. Ele só poderia encontrar os meios para compensá-los no futuro. Glenn de repente sentiu seu coração pesar e não pôde deixar de suspirar. Quanto mais se afastava de casa, mais se sentia melancólico durante as noites tranquilas. De repente, perdeu o interesse em olhar mulheres bonitas e largou a revista nas mãos. Em vez disso, pegou um romance: Vila da Montanha, Vento Raivoso, autora Forrest Walvo. Glenn leu o conteúdo na capa. As amarrações, né? A noite tranquila, a fraca luz amarela e o livro encadenado em couro o lembravam de sua juventude, quando alugava livros. Assim, continuou a ler simplesmente por causa da nostalgia, né? Essa coincidência, né? Coincidência. Vila da Montanha, Vento Raivoso era um romance sobre Lady Cissy, que tinha 1,65 metros de altura e pesava 98 libras. Era a história dela embarcando como professora particular na Vila da Montanha Montanha Fruits. 1 libra é cerca de meio quilo. Essa é a Jane Eyre de um mundo alternativo. Glenn acariciou os dedos contra o papel liso enquanto começava a adivinhar o conteúdo subsequente. No entanto, assim como ele pensou que era um romance, um espírito maligno surgiu na história. Quando ele acreditou que era uma história de fantasmas, Lady Cissy revelou-se uma detetive e fez uma dedução maravilhosa. Assim como Glenn sentiu-se que era definitivamente um romance policial, o personagem masculino principal levou um forte golpe na cabeça e perdeu a memória. Então, tornou-se um drama de partir o coração. No final, ainda é um livro de romance. Glenn fechou o livro e bebeu um gole de café. Caramba, quando eu ficava de guarda no quartel, eu li tanto livro, cara. Não podia, né? Não podia. Mas eu li uma porrada de livros, cara. Tipo, principalmente de madrugada, né? Porque você tem que ficar ali 2 horas na guarda. Mas eu pegava muito livro pra ler. E livro é muito mais fácil do que ficar mexendo no celular, né? Porque você ficava mexendo no celular, o brilho entregava você ali. Agora, o livro não, né? O livro é só você colocar ali pra trás, esconder, ocultar, que tá tudo certo. Tá aí. Você que tá sendo recrutado, pega essa dica do LP e vai ler livro. Uma batida feroz foi repentinamente ouvida enquanto reverberava no escuro o silencioso corredor vazio. E lá vem. O Glenn ainda vai morrer. Provavelmente ia morrer do coração, né? Glenn saltou em estado de choque quando ele imediatamente ficou tenso. Ele instintivamente sacou o revólver do coldre na axila, ajustou o cilindro e o martelo. Então ele caminhou lentamente até a porta e procurou a origem do som. Tum, tum, tum. Bang, bang, bang. As batidas se tornaram cada vez mais intensas. Glenn olhou na direção do som e viu os portões pretos girando para fora que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Sons atrás do portão Shanks. Ele semicerrou os olhos e seu coração batia como um tambor. Bang, bang, bang. Glenn viu o portão Shanks tremer suavemente e sentiu o enorme impacto que estava suportando. Não pode ser, né? Estou encontrando alguma coisa no meu primeiro dia de serviço? Eu recebi um destino infeliz depois de transmigrar. A mão direita de Glenn começou a soar frio enquanto segurava o revólver, né? Mais uma coincidência, né? Muito em breve ele se lembrou da instrução do capitão: não abra o portão Shanks, não importa o que você ouça, a menos que seja aberto por dentro. Isso poderia ser um fenômeno normal? Glenn de repente se acalmou. Bang, bang, bang. Tum, tum, tum. A comoção atrás do portão Shanks aumentou de intensidade, mas os pesados portões de metal preto apenas tremeram. Fora isso, não apresentavam sinais incomuns. Isto é normal. Quase morri com choque, Glenn murmurou antes de se preparar para retornar à sala de plantão.
É quase como se o Dan estivesse passando um trote ali pro Clan, né, na primeira noite dele. Só então ele ouviu um ruído agudo de trituração. Ele olhou para o pesado portão Shane se projetando para fora quando uma rachadura apareceu em sua superfície. Zing. No ruído dissonante, os olhos quase fixos de Clan viram uma figura. Sua altura era mais ou menos o comprimento do braço de um homem e usava um clássico vestido preto miniaturizado. Havia uma mancha óbvia no tecido. Tinha um rosto não tão requintado, olhos negros e lábios bem fechados. Era um boneco de pano de brinquedo. Neste momento, quando o Clan estava prestes a inconscientemente levantar sua arma para mirar, o boneco de pano se inclinou pesadamente para a fenda no portão Shanes e desenrolou o papel que segurava. Havia muitos símbolos misteriosos no papel. Alguns que Clan conhecia e outros que ainda não aprendera. Juntos, eles formaram um olho vertical. Clan ainda não tinha entendido a situação quando a marionete de vestido real foi repetidamente arrastada de volta por uma força disforme para os fundos do portão Shanes. Trum! O portão Shanes fechou mais uma vez, sem mais batidas ou som de batidas. O portão recuperou sua tranquilidade e silêncio como se nada tivesse acontecido. Tenho que informar ao capitão que o portão Shanes foi aberto por dentro, mas ele se fechou. Naquele momento, as capacidades mentais de Clan voltaram para ele quando ele sentiu alarme, medo e dúvida. Alguns segundos depois, ele se lembrou do que era o boneco de pano. Como ele era um membro oficial dos Falcões Noturnos, ele recebeu autorização para saber sobre o artefato selado de grau 3, selado atrás do portão de Shan. Número 0625. Boneco de pano do infortúnio. Grau de perigo, consideravelmente perigoso. Tem que ser usado com cuidado. Só pode ser aplicado para operações que requerem 3 ou mais pessoas. Classificação de segurança, membro oficial dos Falcões Noturnos ou superior. Método de vedação, só precisa ser separado dos humanos. Descrição: o boneco de pano está usando um vestido real, que era popular por volta do ano 1300. O vestido tem uma mancha que é quase impossível de remover. É incerto se a mancha estava presente desde o início. Em alguns casos trágicos de crise financeiras familiares e individuais registradas em Tingen, a polícia notou a existência do boneco. Sempre ficava no quarto das crianças, na mesinha da cabeceira ao lado da cama. Alguns falcões noturnos aceitaram o pedido e iniciaram uma investigação sobre o boneco. A avaliação inicial determinou que o boneco trazia infortúnio, fazendo com que as pessoas ao seu redor tivessem azar e se encontrassem em perigo. Finalmente, eles morreriam um após o outro. Levou apenas 2 semanas para o testador chegar à beira da morte. O boneco não estava equipado com a capacidade de vida. Não tem nenhuma inclinação de escapar do selo. Através de longos períodos de experimentação, descobrimos que desde que a pessoa não se aproxime 10 metros dela por mais de meia hora por dia, não será contaminada pelo infortúnio. Se o infortúnio se abateu sobre alguém, a pessoa imediatamente terá sua situação melhorada, desde que o infortúnio seja transferido para outra pessoa. Apêndice: o boneco apareceu pela primeira vez na casa de uma senhora idosa, Tess, que morava na rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Ela era uma fabricante de brinquedos. Devido à velhice e à doença grave do marido, com os 2 filhos falecendo cedo, ela não teve escolha a não ser se mudar para a rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Este foi o último brinquedo que ela vendeu. Ela trocou o boneco por algum veneno de cicuta e acabou com a vida dela e de seu marido, tendo passado fome por mais de 3 dias. Quando Clan relembrou as informações do artefato selado 30625, ele se sentiu ainda mais duvidoso e horrorizado. Não disse que o boneco não estava equipado com a capacidade de vida? Não disse que não tem nenhuma inclinação para escapar do selo? O que eu vi agora? O que o arrastou de volta no final? O símbolo que foi desenhado no papel que desenrolou, o que significa? Aquela cena anterior era como um assassino psicótico lidava com sua vítima enquanto a vítima batia nos portões com força e gritava por ajuda desesperadamente, apenas para ser arrastada de volta. Enquanto esses pensamentos o inundavam, Clan decidiu não tomar nenhuma decisão por conta própria. Ele voltou para a sala de plantão e puxou uma corda. A corda apertou, a engrenagem girou
e de repente houve um toque apressado que tocou no segundo andar da companhia de segurança de Espinho Negro. Leonard Mitchell e os outros sem sono que estavam jogando cartas na sala de entretenimento imediatamente largaram suas cartas de pôquer e correram para o portão. Interessante ver que o símbolo que o Clan tá vendo ali na imagem, né, tá vendo ali, na verdade no papel que foi desenhado pela criatura, também parece ser o símbolo do colar, né? O mesmo símbolo do colar que ele viu que tem no colar não, né? Do pingente que tinha um olho vermelho e ao mesmo tempo esse olho vermelho lembrou bastante ali o olho que está atrás ali do caminho do vidente, né? Que é onde o Clan tá sentado. Só que ele ainda não fez essa conexão. Bora lá, último capítulo, capítulo 109. Lord of Mystery, capítulo 109, dedução. O som de passos correndo entrou no ouvido de Clan, acalmando-o enquanto ele permanecia na entrada da sala da guarda. Leonard chegou primeiro, segurando um revólver. Ele perguntou com voz solene: o que aconteceu? Observando Leonard lutar para parar, Clan de repente pensou em algo que Rosanne havia mencionado no passado. 3 anos atrás, Leonard, que acabara de se tornar um sem sono, tentou descer correndo o lance de escadas, apesar de não ter se adaptado ao poder da poção, fazendo-o cair e rolar. Com uma tosse, Clan apontou para o portão Shanice e disse: houve um barulho de batida do lado de dentro, que então se tornou um barulho alto de batida. Então a porta foi um pouco aberta. O portão Shanice foi aberto? O pequeno Kenlan perguntou em estado de choque. Sim, uma fenda foi aberta. Clan continuou sua descrição. Ele viu que Leonard, Kenlan e Royal pararam de se aproximar da sala. Em vez disso, formaram uma formação em arco a alguns passos de distância, cercando Clan vagamente. Ele parou por um momento antes de perguntar: vocês estão desconfiados de mim? Não, não é suspeita. Isso é um protocolo. Kenlan balançou a cabeça. Nessa atmosfera tensa, Leonard manteve sua atitude irreverente, rindo e acrescentando: houve incidentes como esse em outras igrejas. O Beyonder, que guardava o portão Shanice, perdeu o controle e puxou a campainha antes de matar 2 companheiros de equipe que vieram ajudar. Tudo bem, Lennon se sentia mais zangado e magoado por ter sido condenado ao ostracismo. Em vez disso, ele perguntou: então como devo provar que não perdi o controle? Leonard enxugou seu sorriso irreverente e bateu no peito 4 vezes. Com a voz rouca, ele recitou baixinho: faltando roupas e comida, eles não têm abrigo no frio. Eles estão encharcados pelas chuvas e se amontoam em torno das rochas por falta de abrigo. Eles são órfãos arrancados do peito, a esperança perdida nele. Eles são pobres que foram forçados a sair do caminho certo. À meia-noite não os abandonou, mas os presenteou com amor. Poderiam rimar, né? A oração sagrada mais lamentável reverberou pelo porão, fazendo com que os corpos, corações e almas de todos os presentes se sentissem purificados e tranquilos. Vendo que Clan não exibia nenhuma reação anormal, Leonard interrompeu seu recital e sorriu. Não há problema. Você ainda é nosso parceiro de confiança. Madame Royal, que estava quieta o tempo todo, olhou para o portão Shanice e perguntou: o que você viu quando o portão foi aberto? Eu vi o boneco de pano do infortúnio, aquele que usava o clássico vestido real preto, 30625, respondeu Clan, ainda um pouco temeroso. Mas 3 segundos depois, um poder sem forma o puxou de volta, e o portão Shanice foi fechado novamente. O que está acontecendo? Leonard, Kenlan e Royal trocaram olhares. Hehe, estamos no mesmo barco que você. Não sabemos a verdadeira causa, mas como o portão Shanice está fechado novamente e não há nada em comum, não devemos entrar neste momento. Temos que esperar até o amanhecer pelo capitão. Royal acrescentou calmamente: vou esperar aqui e vigiar o portão com você. Ok. Leonard moveu a mão e deu uma risada zombeteira. Como a pessoa mais poderosa aqui, eu também ficarei. Kenlan, volte para o segundo andar, caso o departamento de polícia tenha um caso de emergência e não possa abrir a porta. Kenlan não falou muito, apenas acenou com a cabeça imediatamente e saiu. Leonard olhou para Clan e Royal. Talvez possamos continuar nosso jogo de cartas. É melhor ter algum tipo de entretenimento em circunstâncias como esta para relaxar. Sem problema. Clan ajustou o revólver e o guardou no coldre sobre o braço. Royal não expressou uma opinião, mas em vez disso, acariciou seu cabelo liso e preto quando ela entrou na sala. Enquanto jogava Fighting the Landlord, Fighting Evil, Clan disse casualmente: infelizmente o boneco de pano do infortúnio, quero dizer, o 30625, de acordo com sua descrição, não está equipado com a capacidade de vida. Haha, 3 as. Leonard mostrou sua mão e respondeu com o mesmo tom casual: nos últimos 40 anos, o 30625 não apresentou nenhuma característica de vida. Podemos primeiro assumir que as informações estão corretas e fazer nossas suposições com base nisso. Pasto, você já tem uma ideia? Royal perguntou simplesmente. Enquanto Clan hesitava em
pensar se deveria jogar seus 3 valetes, Leonard tomou um gole de seu café acabado de fazer e disse: influenciado por algum outro fator, este fator também deve ser bastante recente. Caso contrário, teríamos observado esse fenômeno há muito tempo. Houve algo diferente no portão Shannis no último mês. Royal viu Clan lançar seus 3 valetes e ponderou por alguns segundos. Só uma coisa diferente: o caderno da família Antígonos e o artefato selado 2049 foram armazenados atrás do portão Shannis por uma noite. Sabia. Sabia. Leonard olhou para as cartas em sua mão e, enquanto batia na mesa, disse com um sorriso: se o 2049 pode fazer o boneco de pano do infortúnio agir de forma anormal, então algo semelhante deveria ter acontecido atrás do portão Shannis de Backlund há muito tempo. Portanto, suspeito que o problema esteja no caderno da família Antígonos. Clan pensou por um momento e assentiu. Essa é a explicação mais provável. Leonard, nunca esperei que você fosse tão bom em deduções. Normalmente falando, ter um poeta romântico e uma pessoa com excelentes habilidades dedutivas eram mutuamente exclusivos. Isso é porque ele recentemente se interessou por romances policiais. Royal explicou com indiferença: 2 reis, uma sequência de 8 para rei. Ninguém quer isso. 3, 6 e nada mais. Ao ver isso, Clan e Leonard ficaram em silêncio. Inclusive, eu tenho um capítulo desse em Que Haja Luz. Só que em vez de ser esse jogo, é truco. Eles estão jogando truco, né? Os personagens. É muito legal, né? Você vai conversando e ao mesmo tempo os personagens da mesa vão jogando, né? É bem bacana escrever nesse sentido. Se vocês não acompanham o Que Haja Luz, a minha light novel tá com o link na descrição aqui embaixo. Ao ver isso, Clan e Leonard ficaram em silêncio. Não tendo se concentrado no jogo, eles esquecem algo importante. Royal foi o mal nessa rodada. Observando Royal cortar o baralho, Clan aproveitou a oportunidade para perguntar: então, qual poder puxou o 30625 de volta? Leonard olhou para ele e riu. Você realmente acha que os mecanismos defensivos por trás do portão Shannis consistem apenas na câmera selada enterrada e alguns guardiões idosos? Na realidade, quando o sol se põe totalmente, os guardiões já teriam deixado o portão Shannis e voltado para a Catedral de Santa Selena. O poder no portão é mais forte à noite e não é mais seguro para nenhuma criatura viva. O poder só enfraquece quando o sol nasce novamente. É também por isso que o capitão nos pediu para não entrar no portão Shannis, não importa o que ouçamos. Em outras palavras, o capitão havia esquecido de me dizer o motivo. Clan pensou um pouco antes de perguntar: mecanismos defensivos como formações de núcleos? Como versões ampliadas de amuletos e encantos? Sim, Royal assentiu enquanto acariciava a borda de suas cartas. Existe uma razão para os portões Shannis serem colocados na catedral central de cada cidade. O portão é mantido pelos fiéis que frequentam essas igrejas todos os dias. Suas orações sinceras permitem que uma parte de sua espiritualidade entre nas formações do núcleo e de pequenas contribuições vem a abundância. Entendo. Clan assentiu ao ver que tinha uma mão ruim. Naquele momento, Leonard riu e disse: não há apenas um mecanismo defensivo por trás do portão Shannis. As cinzas de Santa Selena estão enterradas lá dentro. Ela era uma Beyonder de alta sequência quando ainda estava viva. As cinzas de Santa Selena? Cinzas de um Beyonder de alta sequência? Cinzas sagradas? Qual a utilidade delas? Clan estava tão intrigado quanto curioso. Olha ela aí! Santa Selena era uma devota quando a igreja da deusa da noite eterna estava sendo estabelecida. Ela foi ativa durante a terceira época e seus atos foram escritos em muitas escrituras sagradas. Assim, Santa Selena era um nome bastante usado entre os plebeus que acreditavam na deusa da noite eterna. Temos um nome para a deusa da noite eterna. Temos um nome então para a deusa da noite eterna. Que coisa, porque a deusa da noite eterna, ela surge. Deixa eu pegar aqui meu bloco de anotações. Aqui, deixa eu pegar meu bloco de anotações aqui. Vamos lá nas eras, né? Na era deusa da noite eterna acorda. Surge a primeira ardócia da blasfêmia. Terceira era. O cataclismo acontece e a humanidade só consegue sobreviver por causa da ajuda da deusa da noite eterna. E aí o que acontece? Nós então temos Santa Selena aparecendo, né? Santa Selena era uma devota quando a igreja da deusa da noite eterna estava sendo estabelecida. Meus amigos, a coisa tá ficando interessante. Talvez então Selena seja o nome mesmo ali da deusa da noite eterna. Interessante, né? Intrigante. Leonard parecia ler a mente de Clan enquanto continuava. Rumores sugerem que o esqueleto ou a cinza dos Beyonders de alta sequência ainda contém um poder incrível.
Claro, são apenas rumores. Clan assentiu, concentrando sua atenção nas cartas em sua mão. Não houve incidentes incomuns no portão Shannis nas horas seguintes, mas Clan perdeu exatamente 2 sóis. Doeu seu coração, mas Leonard, que expressou plenamente suas vibrações poéticas românticas enquanto jogava, perdeu 4 soli e 5 centavos, deixando Royal como a vencedora indiscutível. Royal comendo quieto. O sol acabou de nascer, é a minha vez. A silenciosa autora, Madame Secatron, entrou na sala da guarda a C. Clan escreveu o incidente que encontrou na noite anterior no livro de registros e voltou para a companhia de segurança Espinho Negro com Leonard e Royal. Ele se sentia extraordinariamente exausto, mas o poeta da meia-noite e a Ascension ao lado dele permaneceram energéticos. Esta é a diferença entre as diferentes sequências. Clan estava prestes a passar pela divisória e dormir um pouco em casa quando ele de repente viu o capitão entrar. Bom dia, capitão. Ele não pôde deixar de bocejar quando o cumprimentou. Dan, que usava o blusão preto, tirou o chapéu e olhou para ele com seus olhos cinzentos. Bom dia. Você deveria voltar para casa para descansar um pouco. Aconteceu alguma coisa ontem à noite? Clan imediatamente deu um resumo sucinto do incidente sobre o boneco de pano, do infortúnio e a dedução de Leonard. Ok. Dan não deu sua opinião, ele se concentrou em ir para o escritório. Vou enviar um telégrafo para a Santa Catedral. Clan não ficou mais. Ele saiu lentamente do número 36 da rua Zombtland e respirou o ar fresco da manhã. Ele se sentiu um pouco mais energizado, de repente se lembrando de algo que havia esquecido todo esse tempo. Esqueci de contar ao capitão e aos outros sobre o pedaço de papel nas mãos do boneco de pano do infortúnio. Como eu poderia ter esquecido? Era como se algum poder estivesse me influenciando, me impedindo de contar isso aos outros falcões noturnos. Já faz algum tempo desde que o caderno da família Antígonos esteve presente no portão Shan. O boneco de pano do infortúnio, o 30625, deveria ter sido afetado há muito tempo, porque só mostrou um comportamento anormal ontem à noite. Foi porque era a primeira vez que eu estava no plantão em portão Shan. Ele usou todo o seu poder para me mostrar a foto no papel. Qual é o objetivo do caderno da família Antígono? Tem a ver com a minha sobrevivência, apesar de ter feito contato com ele e que eu me tornei um vidente? Muitas suspeitas passaram pelo cérebro de Clan, prendendo-o ao local. Ele não sabia se deveria fingir que não lembrava de nada e voltar para casa para dormir, ou levantar a cabeça e relatar ao capitão. Interessante, né? Mais uma vez focando no ponto de que tudo está sendo manipulado, né? De que tudo está sendo ali mexido de acordo com a visão, né? De acordo com aquele que está manipulando todas as situações. Mas o que me chamou a atenção é o bagulho da Santa Selena, né? Eu não tinha percebido isso na animação. É claro que aqui eles dão bem mais ênfase nesses detalhes, mas pra mim tá muito claro que Santa Selena é pra mim a deusa da noite eterna. Ela surge bem no começo da igreja, né? E como diz, né? A história soterra a própria história. Então, tipo, as coisas vão meio que se misturando. No caso, normalmente é muito fácil duas coisas se tornarem uma. No caso aqui, uma coisa acabou se tornando duas, né? Então, provavelmente ela esteja em outro lugar. Como a gente consegue ver na animação, o Clan, quando morre, o seu corpo físico, ele é enterrado, e o seu corpo hétero vai para a névoa cinzenta, vai para o lugar da névoa cinzenta. Então, a deusa da noite eterna, Santa Selena, pode estar viva em algum lugar, em alguma dimensão espiritual. Coisa interessante, né? A obra vai ganhando mais camadas e tudo vai meio que complementando através daquilo que a gente já sabe sobre a animação. Chegamos no capítulo 109, né? Já foram mais quase 10 capítulos aqui para conta. Amanhã a gente traz aquele resumão maroto do capítulo 91 ao capítulo 100, e aí a gente já traz na sexta-feira mais 4 capítulos. A gente acaba lendo mais 4 capítulos lá na sexta-feira. Se não tivesse enganado, eu falei pra vocês que eu iria ler 5 capítulos na sexta e 4 na quarta, mas já tá feito, né? Ficou algo meio estranho esse vídeo, né? Eu sei que ficou ali meio... Eu já expliquei isso no começo do vídeo, mas deu um bug aqui no OBS, ou eu selecionei aqui a camada errada para gravar. Mas o importante é que o vídeo tá gravado, os capítulos estão disponíveis, vocês podem acompanhar aqui no canal do Geek Brasil, continuando a apoiar cada vez mais através dos capítulos, e quem sabe aí, capítulo 150, livezinha, será? 140 até o 150, rola aí uma livezinha? Eu acho que rola, hein? Acho que rola. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram da última live? Lendo aqui os capítulos, eu acho que vale muito a pena a gente continuar comentando e fomentando ainda mais essa obra aqui no canal.